Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer enormemente o convite, a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês. O convite foi feito pelo Wilson Ruggiero e eu me propus a ser um pouco polêmico, ou pelo menos suscitar um pouco mais de discussões. Então eu não pretendo aqui apresentar tanto soluções quanto levantar questões que têm me incomodado, têm me chamado a atenção nos últimos 15 anos, até antes do surgimento da internet e da não da internet, da www. E, enfim, eu quero colocar essas ideias aqui para vocês, para iniciar uma discussão muito mais do que trazer respostas. E ela está ligada, então, a essa questão de conteúdos online, né? O que eu estou chamando de dar poder ao aprendiz. O que eu quero dizer com isso? Como acho que já ficou mais claro, vários de vocês sabem até mais do que eu em muitos dos aspectos envolvidos em educação à distância, mas qualquer um que comece a olhar o panorama atual, percebe-se que o foco maior tem sido no apoio ao processo de ensino, de aprendizado, né? Hoje mesmo a palestra da Linda, mais cedo, enfatizou bastante isso. E eu queria já deixar afirmado aqui que o que eu vou falar aqui não é em contraposição àquilo, mas é em adição, né? Um outro aspecto que eu vejo que não está sendo tão trabalhado, né? Então, o foco assim, no processo de ensino, a questão que eu chamei de atividades sociais, entendendo como processo de ensino e de aprendizado como uma atividade social com um grupo de pessoas, legal, acho interessante, né? Também tem bastante discussão em relação a reuso de conteúdo, a ideia de objetos de aprendizado, ou learning objects, né? Mas, na prática, quando a gente olha, o que se vê mesmo é, quando muito, um reuso a nível de componentes elementares. Componente elementar é uma figura, uma animação, às vezes é uma simulação, ou um slide, alguma coisa assim. Ou então, de repente, um documento inteiro, né? E me parece que é um nível assim, na verdade não é muito producente, né? É marginalmente producente para as escalas que a gente gostaria de atingir, né? E mais ainda, o que eu acho que é uma coisa que todos nós estamos aprendendo, e eu estava conversando com o Imre mais cedo, eu estou começando quase a me resignar que isso daí já não é mais para a minha geração. Falando assim, parece coisa de velho, mas é que a gente usa, a mídia www é uma mídia hipertextual. E a verdade é que a gente é treinado desde muito cedo, né? Sobretudo nós que estamos na academia, a pensar de uma maneira que não é hipertextual. Talvez não pensar, mas se comunicar, né? E transmitir as informações de uma maneira, né? A gente segue muito aquela história de começa pelo começo, desenvolve, vai até o final, apresenta a conclusão, etc. A gente é constantemente levado a isso, e não só para produzir, como para consumir também. Isso se coloca em contraste com uma geração mais nova, né, que já cresceu e se alfabetizou na presença da internet e da www. Outro dia eu fiquei chocado quando eu fui dar aula e conversando com os alunos, falei: vocês lembram quando não tinha internet? Não. O pessoal não lembrava. Eu falei: como não? De fato, já tem bastante tempo para aqueles que estão na faculdade, já desde a época que eles começaram a fazer alguma coisa, já existia www. Essa coisa evoluiu muito rapidamente. E é uma outra maneira de pensar, se comunicar, etc. E o que eu vejo é que a gente ainda usa a mídia, entendendo a www como uma mídia, a gente usa de uma maneira muito parecida ainda com uma maneira que a gente usa outras mídias.
e eu acho que a gente devia tentar fazer melhor uso. Eu vou dar algumas ideias, como é que a gente está pensando nisso, que é esse o desafio, né? Como é que a gente vai facilitar essa criação, né, de conteúdos que são mais adequados ao consumo na www, levando em conta todas as características. E, para mim, a coisa fundamental que existe na www é esse paradigma de hipermídia. Aliás, ela foi concebida como um ambiente hipermídia. O Tim Berners-Lee, o Robert Cailliau, eram pesquisadores desta área, né, em 71, quando eles apresentaram a www na conferência Hipertexto de 91 em San Antônio. Inclusive tiveram um artigo rejeitado, eles só apresentaram na feira de ferramentas lá. E desde a concepção eles pensavam como um ambiente hipermídia. Portanto, eu acho que até hoje considero ainda a chave da questão como é que a gente faz conteúdos que são bons hipertextos, né, que deem liberdade ao leitor aprendiz. Na verdade, o que vai acontecer? A gente, como autor, tem que abrir mão de um certo controle que a gente normalmente gosta de ter, que é dizer a coisa exatamente de um certo jeito, que é garantir que ele seja entendido só daquele jeito, que é uma maneira que a gente pensa, talvez, na hora de fazer um texto mais linear. Mas na hipermídia e nesses ambientes interativos, não é isso, né? A gente está muito mais construindo uma espécie de diálogo postergado, talvez, uma coisa assim, né? E também surge a oportunidade, sobretudo agora, se der tempo, eu vou mostrar alguns exemplos, em que o leitor, o aprendiz, não é só uma coisa passiva que ele vai lá e consome esse material, mas sim ele interage com ele e ele se torna autor também, né? Então, como é que a gente faz isso, controla esse processo no sentido não de inibir, mas tornar ele produtivo, interessante para efeitos de aprendizado, né? E também como é que se incorpora essa reutilização nos vários níveis. Claro, é bom se a gente puder reutilizar em níveis de componentes individuais, mas também é muito interessante você poder reutilizar em mais altos níveis, por exemplo, em abordagens retóricas, né? Que aí, por exemplo, acomodariam abordagens pedagógicas mesmo, como foi mencionado, ensino baseado em problemas versus um ensino mais tradicional de, sei lá, lema, postulado, teorema, conclusão, coisa do gênero, que é aquele ensino clássico que a gente, pelo menos eu, segui na minha graduação. Então, esse é o pano de fundo. Eu estou pensando aqui o seguinte, não é que isso aqui vai substituir nenhuma dessas outras questões e ambientes em relação ao ensino à distância, né? Eu estou agora focando no aspecto de produção de conteúdo, seja para uso individual da pessoa, inclusive fora de um curso propriamente dito, aquela pessoa que está lá acessando aquilo, seja depois de um curso para referência, seja num primeiro momento que está querendo aprender sobre aquele assunto, né? Tem vários contextos em que isso pode ser usado, e eu gostaria de poder, com o menor esforço possível, esforço de autoria, atender a esses vários públicos possíveis, né? Que seriam as formas de uso. Aí eu vou fazer uma pequena digressão rápida, só para dizer qual é o meu background, né? Como é que eu estou chegando aqui. Porque eu sou um pesquisador da área de computação, tenho trabalhado na questão de autoria de aplicações hipermídia, como eu disse, até antes da www, né? Já pelo menos uns quase 15 anos só sobre essa questão, e a gente aprendeu uma série de coisas sobre como fazer a autoria dessas aplicações, né? Que eu resumi aqui, muito rapidamente, para servir de base para a abordagem que eu vou mostrar logo em seguida, né? Primeiro ponto, então, é entender que quando a gente está fazendo uma aplicação, a gente está fazendo ela sobre um certo universo de discurso, né? Eu estou sempre falando sobre um certo universo de discurso, que, para aqueles que são de engenharia de software, tipicamente você vai representar através de um modelo conceitual.
alguma representação daquela realidade. Só que, na verdade, quando a gente está apresentando isso para efeitos de navegação, a gente não está acessando diretamente essa representação dessa realidade, mas uma visão dela. É uma espécie de, é um discurso montado em cima desta realidade, que é orientado pelo tipo de usuário e tarefas, né? Esse discurso ele é apresentado na forma de nós, são itens de informação, pelo qual o usuário navega ou processa, né? E isso também não ocorre de uma maneira isolada, como muita gente pensa, né, ou tende a pensar, de olhar o hipertexto como sendo um conjunto de itens nós, páginas, se vocês quiserem, não é exatamente isso, mas pensem como sendo uma página que você vê alguma coisa, processa, etc., e passa para a próxima. Então, abstratamente, é como se fosse um grafo que você está percorrendo. E, na verdade, não é bem isso, porque a cada momento você está acessando esse item de informação num determinado contexto, né? Existe um contexto que dá, por exemplo, significado ao que é ser próximo, ser anterior e coisas do gênero. Então, é preciso introduzir essa noção, né? E o terceiro ponto no projeto disso é que é importante também fazer uma separação grande entre essa visão desse universo de discurso de forma navegacional, que ainda é uma coisa abstrata, né? Ela está associada ao modelo mental que deve estar na cabeça do usuário, com aquilo que ele vai perceber concretamente na interface, né? São dois aspectos distintos, óbvio, eles devem ser tratados de forma consistente, mas são distintos e devem ser abordados cada um da sua vez. Então, no método OHDM, quer dizer Object Oriented Hypermedia Design Method, quem que tiver interessado... Eu vou acabar arrebentando esse negócio. Quem tiver interessado, depois eu posso dar uma referência, a gente trata essas questões. Aí agora vem a pergunta, e como é que o que a gente pode aproveitar disso, né, do que a gente aprendeu dessa coisa, para a autoria de conteúdos de aprendizado, né? Primeiro ponto é que o que parece funcionar é a ideia de que você tem, que eu chamei de uma base de nós, quer dizer, continuam sendo itens elementares. A granularidade ainda é uma questão a discutir, né? Ainda precisa de experimentação, e um dos pontos que eu quero ressaltar aqui é exatamente isso, que a gente precisa ter ambientes no quais a gente consiga fazer, e aí não somos nós de computação, são autores de todas as áreas, consigam fazer essas experiências, seguindo isso, de uma maneira fácil, que não requeira conhecimento técnico especializado em informática, né? Então, construir essa base de nós, né? E aí é um ponto que você pode reutilizar conteúdos. Um exemplo que não sei quantos de vocês conhecem, que tem uma base na Universidade de Rice, chama Connections, onde eles disponibilizam. É uma ideia parecida, embora a forma como eles compõem seja diferente, mas lá já é um primeiro exemplo disso. Existem outros repositórios de Learning Objects, né, de objetos de aprendizado, tem vários que são disponíveis, mas a maioria deles, os itens, não são numa granularidade parecida com essa aqui, que eu acho que é mais apropriada com essa ideia, que é de você depois, baseado nessa base de nós de conteúdos, o que se apresenta ao aprendiz são formas alternativas de navegação, quer dizer, são visões navegacionais no qual a gente deixa o aprendiz escolher, né? Eu chamo aqui aprendiz porque aqui eu estou nessa metáfora que em algum momento do processo, o usuário vai querer interagir com aquele conteúdo, vai querer explorar, seja num contexto de uma aula online, seja autoaprendizado puro, enfim, não importa, mas nesse processo de interação com esse conteúdo, né, eu quero dar a ele a liberdade, e eu não quero amarrar a priori, eu não deveria amarrar a priori, como que eu vou forçar ou permitir a navegação. Eu quero dar todas as possibilidades de deixar o aprendiz escolher de acordo com a forma que ele se sente mais à vontade. Então, por exemplo, se você está pegando algum assunto, tem certas pessoas que gostam de pensar a questão top-down, do mais abstrato para o mais concreto. Pega a ideia geral, depois vai detalhando. Tem gente que é o contrário, não consegue
entender uma coisa enquanto não entende como cada pedacinho funciona. Para esse, tipicamente, é melhor você fazer o contrário. Vai mostrando cada pedacinho, vai juntando eles até chegar na ideia central. Tem outros que gostam de começar por um problema. Não, eu não quero ficar teorizando muito. Me dá um problema, eu tento resolver. Se eu não conseguir resolver, aí eu vou lá e vou tentar ver onde é que eu não estou conseguindo dar conta de resolver e vou tentar achar qual é a teoria, qual é o conteúdo que eu preciso saber para poder resolver aquilo. E aí vai. Por aí ele vai puxando os conteúdos que ele precisa conhecer, que é baseado em problemas. Então, o que eu gostaria de ter é que, com o mesmo conteúdo, eu permito qualquer uma dessas alternativas, e não só uma delas. E mais, eu também gostaria que o próprio aprendiz construísse as suas, né? Porque, em última análise, no momento que ele conseguir fazer isso, eu diria que já é uma indicação de que ele entendeu, né? Que talvez o que ele esteja fazendo mentalmente, ele vai até transformar aquilo em algo concreto, porque na hora que ele montou aquela estrutura de navegação, ele expressou uma interpretação, um entendimento daquele domínio. É esse onde eu gostaria de chegar, né? Então, eu vou ser super arriscado aqui, eu vou fazer um exemplo de um ambiente que a gente desenvolveu, só para dar uma ideia de como poderia ser. Eu não estou querendo aqui dizer que é a única, nem... É apenas para tornar um pouco mais concreto essa questão. O exemplo aqui é o seguinte, não é propriamente uma aula, isso aqui é um guia de viagem feito pelo Robert Cailloux, que foi um dos co-criadores da www, de uma viagem que ele fez ao sudoeste dos Estados Unidos, né? E ele é muito criativo, ele fez um DVD, não era nem um CD-ROM, um DVD-ROM, porque tinha imagem, coisa pra caramba, em que ele fez um diário de bordo, né? Em que, então, tem uma espécie de... Deixa eu mostrar aqui primeiro, ver se funciona. Eu tenho aqui uma sequência de imagens, tem uma outra parte que é a história por trás das imagens, né? Então, aqui tem trechos, a viagem é dividida em trechos, cada trecho apresenta lá algumas fotografias de coisas interessantes que ele foi vendo, né? Então, até aqui, tudo bem, entre aspas, tradicional, é uma estrutura hierárquica típica, né? Então, aqui você está vendo, isso aqui foi feito por uma tela de maior tamanho, então não dá para ver tudo numa tela só, mas o que é interessante aqui, eu estou vendo aqui uma navegação possível, aqui tem o roteiro que eu estou seguindo, a cada momento eu posso ver, né, que eu tenho algum conteúdo que está relacionado a esse aqui, e também que ele aparece em um outro roteiro, né? Ou seja, é um outro contexto em que esse mesmo conteúdo, essa é uma ruína que tem lá, esse mesmo conteúdo, ele também foi utilizado, né? Se vocês notarem, o que aparece aqui em cima agora é que eu já estou num outro contexto, né? E aqui eu vou para uma outra imagem que é uma outra ruína. Eu estava vendo aquilo enquanto parte do contexto lá daquele local, que é o Pact Ruins, né? E eu vi que ele é parte de um outro roteiro que fala sobre ruínas em geral, não só daquele local, que é esse aqui. Eu já estou vendo um outro que não tem nada a ver com aquela localização. Se eu acessar, vamos ver se vai funcionar aqui. Então, aqui eu tenho uma parte de autoria, eu posso chegar aqui, né? Eu vou editar esse roteiro aqui, vamos ver se não deu timeout no... Deu. Vai ser rápido. Tá, então eu vou editar esse roteiro e vou mostrar para vocês como eu poderia, por exemplo,
aqui eu tenho o roteiro, que inclui esses conteúdos aqui. E agora imagina que deixa eu ver aqui, outros possíveis conteúdos. Imagina que eu queira dizer que esse cowboy aqui, que tem tem lá num cassino, é um outro tipo de ruína, talvez uma ruína mais moderna, né? Então agora, se eu for acessar aqui o índice desse roteiro, perdão, aqui. Ele está lá, né? Então é uma maneira rápida de eu dizer, legal, tem esse conteúdo aqui, obviamente que eu estou dando um exemplo de um reuso que ainda é elementar, mas da mesma forma como eu incluí aqui essa imagem elementar, que representava só esse cowboy, eu poderia ter incluído todo um sub-roteiro inteiro que contém uma descrição de um determinado conceito. Então, são coisas desse tipo que eu imagino que sejam direções em que a gente poderia estar investigando no sentido de facilitar e estimular a produção de conteúdo para consumo adequado na www. Estou ciente que nós estamos falando de um aspecto, um pedaço apenas da questão, né? Da educação à distância, do ensino apoiado no computador, etc., que é nessa questão de conteúdos digitais que são consumidos via a www. É claro que eu sempre posso botar lá um PDF, um PowerPoint ou um documento qualquer e baixar. Mas acho até melhor do que muitas coisas que a gente encontra, que são transcrições para a www de apresentações PowerPoint, que você faz próximo, você não explora, você não aproveita o fato de estar na www. Então, da mesma forma como eu fiz essa autoria, eu também posso permitir ao aluno criar esses conteúdos e depois disponibilizar isso para outros alunos e discutir. Aliás, isso nos leva, de fato, a um outro fenômeno que eu sei que muitos de vocês, né, já estão trabalhando, mas eu não sei quantos, né, que é os usos de wikis. Só para eu saber, quantos de vocês sabem o que é um wiki e já mexeram? Bom, 40% da audiência, legal. Para quem não sabe, o wiki é a ideia de um site que é de autoria colaborativa. Existem vários tipos diferentes de wikis, onde características particulares podem ser exercidas, mas todos eles, basicamente, a ideia é que qualquer um pode ir, vai lá e pega qualquer página desse site, vai lá e edita. Pode chegar lá e mudar, né? Aí vocês vão dizer, cara, vocês estão malucos, você vai fazer isso, vai ficar uma bagunça. Imagina você faz isso, vai virar uma confusão, ninguém vai se entender, etc. É possível, mas a prática tem mostrado que existe um outro fenômeno que ocorre nesses casos, que gera uma certa regulação. O caso da Wikipedia é um exemplo mais concreto, mas não é o único, né? Então, por exemplo, já existem vários sites, e esse aqui é um exemplo que eu acho muito interessante, no qual um instrutor trabalhou um processo de autoria coletiva com os alunos através desse wiki. Esse wiki aqui usa um software particular que chama SnipSnap. Esse agora está fechado porque o curso, na verdade, já acabou, né? Mas está aí para quem quiser olhar como é que os alunos interagiram, né,
Ele era sobre literatura romântica, então uma série de poemas, os alunos iam lá, faziam críticas, a professora avaliava e dava feedback. Então, é uma coisa colaborativa, digamos, social, e tem essa vantagem adicional de deixar esse registro concreto que permanece, pode ser evoluído, pode ser acessado depois. Quer dizer, existe uma série de questões, aí eu acho que é a parte interessante, que ainda não estão resolvidas, mas que eu acho que são tremendamente atraentes, e eu gostaria de estimular que as pessoas olhassem isso com mais detalhe. Eu sei que alguns já estão fazendo isso, né? E, sobretudo, eu acho que tem uma oportunidade de combinar essas duas coisas que a gente estava falando antes. Quer dizer, essa é uma visão talvez menos estruturada, você começa com nada e vai montando, tem outros que começam com alguma coisa já definida a priori e vai sendo acrescentado pelos anúncios. Tem uma série de alternativas possíveis, né? Que um dos pioneiros no uso disso foi o Marc Guzdial, que tem, o pessoal lá de São Carlos da USP São Carlos tem uma versão, né, no Cotea, né, do CoWeb, que é um software que foi usado extensivamente lá na Georgia Tech para vários tipos de uso dentro do contexto de ensino, né? Alguns desses eu acho que não tem diretamente a ver com isso que eu estou falando aqui, mas diversos têm, como esse exemplo que eu acabei de dar. Ou seja, é uma maneira low-tech, barata, de permitir, por exemplo, esse caso ali de literatura foi um professor, um docente de inglês que não sabia praticamente nada, acho que nem continua não sabendo nada sobre informática e tal. Esse é um software Java que se instala e roda, e ele praticamente não teve que interagir com esse lado da questão e focar mais em como é que a gente usa isso de uma maneira a produzir esses conteúdos que podem ser depois usados para efeito de aprendizado, né? E aí o que a gente tem que... eu acho que a gente tem que pensar, já foi tocado aqui também, é que o conceito, né, de autoria tem que mudar. Porque a alfabetização mudou. A alfabetização, o que eles chamam literacy, que talvez seja mais do que simplesmente alfabetização, né, mudou. Hoje em dia, a gente está, como a Linda já comentou, a gente está formando pessoas que vão trabalhar num ambiente totalmente diferente, né, onde todas essas ferramentas eletrônicas são parte, para muitos, são parte do dia a dia. E eles precisam saber usar e explorar isso de uma forma melhor, né? Então, e eu fico pensando também, a minha filha, ela tem 12 anos, ela trabalha com 2 telefones, um celular, ICQ, e-mail e, o que mais? Messenger, ao mesmo tempo. E eu não sei como ela faz, né? Com as mesmas pessoas ainda. Então, mas é óbvio que uma pessoa que tem esse tipo de fluência, ela vai ter uma demanda para aprendizado e uma maneira de consumir conteúdos que é totalmente diversa, diferente daquela que a gente está acostumado, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar aproveitar essa maneira, essa fluência também, e criar novas oportunidades que exploram melhor essa tecnologia, né? Então, algumas direções que a gente está olhando, que eu acho que são interessantes. O primeiro ponto é que uma coisa que eu observei, talvez não seja todo mundo concorde, mas existe também um movimento no sentido de acrescentar metadados semânticos, né? Aqueles que estão acompanhando o discurso do pessoal do W3C, especialmente o Tim Berners-Lee, sabe que ele está enfatizando muito a emergência da web semântica, né? Que é a web na qual você tem informação processável por computador que descreve os dados, né? Ou seja, programas também podem acessar, não só seres humanos e combinações. Então, à medida em que a gente começa a trabalhar esses conteúdos de aprendizado, que primeiro são para consumo humano, mas que depois a gente quer dar um apoio crescente, né, informático, e a possibilidade, por exemplo, de fazer adaptações, isso começa a requerer metadados semânticos
que já estão começando a aparecer, né? Isso também vai facilitar um outro problema, que é a questão da busca, né? Vocês todos sabem que agora a gente tem tanta informação disponível que achar aquela que é relevante se tornou um problema. Agora é um problema, e veja aí a popularidade do Google em ser uma ferramenta que dá uma primeira resposta, ele não é perfeito e tal, mas talvez uma das melhores que existem, mas a gente ainda precisa melhorar isso, inclusive no contexto desses tipos de conteúdo que a gente está criando, né? No qual o aprendiz também tem que ser capaz de achar o que ele está procurando de forma rápida, né? Ele também tem que viabilizar a cooperação rica, ou seja, a cooperação que o próprio suporte informatizado entende que os objetos que estão sendo criados ou manipulados de forma cooperativa e facilita ou cria novas oportunidades de cooperação, né? E também suporte à reutilização em vários níveis. Por exemplo, né, quando você trabalha com metadados semânticos, já tem trabalhos no sentido de representar o que a gente chama de design racional. Quer dizer, qual é a lógica por trás de um processo de design? Quais foram as alternativas consideradas, quais foram as decisões tomadas e por quê? Porque quando a gente encontra um artefato finalizado, a gente não tem acesso a essas decisões e muitas vezes o conhecimento está exatamente nessa outra parte, que não é visível, né? E o que a gente ensina, em muitos casos, ao aluno é a construir exatamente isso, é gerar esse design racional, essa lógica de projeto. Então, na medida em que a gente tem acesso a isso e deixar o aluno manipular isso, eu acho que a gente vai estar criando um material mais rico e vai facilitar esse processo de aprendizado. Bom, era isso que eu tinha a dizer, agradeço a oportunidade. Não sei se temos tempo para... Sim, primeiro vamos agradecer. Desculpa, eu realmente não sou da área, mas eu gostaria só de entender um pouco o conceito que você procurou colocar aqui. A ideia é, através de objetos, criar objetos de forma que possam ser reutilizados de acordo com, digamos, um determinado uso por parte do aprendiz. Isso. Ou seja, é o conceito da reutilização de objetos. Sim, em certo nível, sim, exato. Eu gosto de fazer uma analogia, o seguinte: você vai no supermercado, né? Se você entra no supermercado que você não conhece, você quer achar alguma coisa, normalmente você vai olhar aquelas categorias que estão representadas nas placas lá em cima, né? Aí você vai lá na seção de café, pó de café, você vê lá o pó de café. Mas muitas vezes lá você tem também coador, bule, etc. Que é como se eu tivesse em cima dessa organização taxonômica, que seria a organização seguindo as categorias, eu botei uma outra organização, que é a organização funcional. No caso, a tarefa é fazer café. Então, eu peguei coisas que estavam em outros lugares e montei ali um kit de fazer café, porque eu sei que esse é o objetivo. Então, a ideia é montar muitos desses. A ideia é criar um ambiente no qual eu não tenho que pagar um preço, né, caro demais para fazer tantos desses quantos forem necessários, inclusive de deixar o aprendiz fazer os dele, né? Quer dizer, essa é a abordagem. Okay. Obrigado. Daniel, no modelo atual, com a internet atual, a web tem se baseado principalmente em hiperdocumentos baseados em textos e imagens estáticas. Num contexto de uma rede de alta velocidade, em que os nós poderiam ser vídeos, enfim, animações, elementos dinâmicos, como é que você vê, de que forma que a gente poderia tirar vantagem dessas facilidades? Nós, em que âncoras origem e âncoras destino
fundamentalmente mídia contínua? Eu acho uma excelente pergunta. Eu não tenho uma resposta, não. As coisas que eu já vi... Bom, primeiro eu queria enfatizar a seguinte coisa. Eu também concordo aí com o que foi dito mais cedo, de que é legal a gente ter multimídia, etc., etc., mas a gente consegue fazer muita coisa com mídia estática. Esse é só um parênteses. Agora, eu acho interessantíssimo o desafio. Como é que a gente pega e aplica isso para a mídia contínua? Né? Sobretudo pelo fato de que a mídia contínua hoje não é criada pensando nesse uso, porque você, na verdade, já recebe o pacote fechado, normalmente. Né? Quando você tem um vídeo ou um filme, o que você recebe já é o produto de pegar vários pedaços e juntar de uma certa maneira. E eu não tenho acesso a esses pedaços de uma forma desacoplada. Então, eu gostaria de poder ter esse acesso à forma desacoplada e montar eles dinamicamente. Né? Esse é um ponto da delivery, talvez, da entrega. O ponto da referência, né, de uma mídia estática para uma mídia dinâmica, é fácil. Você tem um ponteiro que te aponta para um determinado ponto na mídia dinâmica. A parte complicada é na mídia dinâmica para outro lugar. Eu já vi exemplos, já tentei, quando você tem um vídeo que tem lá uma âncora no vídeo, aí você quer apontar e aquela coisa some debaixo do teu dedo, você tem que acertar o objeto, ele está andando na tela, você fica, acertou, não, errei. Igual esse exemplo aí, não sei se vocês viram, sobre a urna eleitoral lá na Flórida, com o botãozinho lá do Bush e do Kerry. Então, eu acho que tem vários níveis de desafio aí, né? Um é de interface, como é que essa interface pode ser viabilizada. O segundo é de nível de como é que eu consigo montar esses elementos. E, finalmente, o nível mais complicado é o nível retórico mesmo. Ou seja, quais são as modalidades, como é que eu conto uma história assim, né? De maneira que eu tenha engajamento do leitor e eu consiga passar... até essa palavra leitor é ruim, porque dá aquela coisa meio passiva, quer dizer, do meu interlocutor, na verdade. Eu acho que essa é uma excelente área de pesquisa, né? E eu acho que esses princípios que a gente falou aqui continuam válidos, né? Quer dizer, essas abordagens elas continuam válidas, só que aí tem problemas adicionais ligados a essa questão de sincronização e do tempo, que só faz tornar o problema mais interessante. Bom, pessoal, eu queria anunciar umas mudanças que houve. O professor Bruce McDowell, ele não pode vir, e então, agora à tarde, a partir das 4 horas, nós vamos ter o Yochai Benkler como programado e o professor David Rainsfield, do MIT, também da CAMAI, que vai falar sobre o mesmo assunto do Bruce McDowell, que é redistribuição de conteúdos. Então, eu queria encerrar esta sessão e agradecemos ao professor Michael Stanton, ao Regis Scaramucci e ao professor Daniel Schwab, que vieram de tão longe a prestigiar nosso evento.